Se você puder abrir a sua Bíblia mais uma vez ou acessá-la, livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a leitura do texto: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos. Vamos lá. Mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nesta noite. De retorno da nossa viagem missionária, os irmãos sabem que nós estivemos do dia 5 ao dia 12 na viagem missionária a Juazeiro e a Petrolina. E teremos o maior prazer de compartilhar com os irmãos em culto missionário o que foi essa experiência para os 51 caravaneiros que estiveram ali convivendo com os missionários naquela localidade. Mas de retorno, eu comecei a bater um papo com um dos nossos irmãos que estavam na caravana. E papo vem, papo vai, eu percebi uma certa agonia no seu coração. Ele é um novo crente em Cristo Jesus. Ele está vivendo um momento ímpar, um momento singular na sua vida. Ele está vivendo o primeiro amor. Ele está vivendo a paixão pelo seu Deus, a paixão pelo seu Jesus, a paixão pela sua igreja, a paixão pela missão da igreja. Ele ama e está vivendo intensamente um relacionamento de oração com Deus. Agora, há algo que aflige o coração dele, é que os crentes veteranos olham para ele e diz para ele assim: querido, é porque você está vivendo o primeiro amor, isso é coisa do primeiro amor. A ideia é de que o primeiro amor é algo que tem que ser passageiro. E ele me fez uma pergunta, a pergunta é assim: pastor, o seu amor por Deus diminuiu ou aumentou? E eu disse: mas por que era a sua pergunta? Ele diz: a sensação é que os crentes estão dizendo para mim assim, que eu vou perder isso que eu tenho. E enquanto eu estava tentando conversar com ele de que o amor por Deus, o amor quando nós nos converte, não é um amor que tem que diminuir nem aumentar, ele amadurece. Mas enquanto eu ministrava a ele a palavra, Deus falava ao meu coração que é esse o sentimento mesmo, que eu e você, no decorrer da nossa caminhada cristã, nós começamos a esfriar na fé, entramos numa zona de conforto, começamos a desacelerar e para justificar o nosso comodismo, a nossa vida
clausurada, a nossa vida fria, mórbida, sem graça, nós olhamos para os novos crentes e lançamos uma maldição para eles, de que eles vão se tornar o que nós nos tornamos. Misericórdia. O primeiro amor, aquilo começou a falar no meu coração, dizer assim: que negócio é esse? De que eu vou perder a vibração, a paixão, a alegria de ver Deus salvar, de ver Deus curar, que eu vou perder a força de ler a Bíblia. Ao contrário, nós, os crentes maduros e velhos, deveríamos sermos motivados pela fé dos novos, mas fazemos ao contrário, lançamos uma maldição. Isso é o primeiro amor. Vai passar. Não. Pensando nisso, então, eu quero falar com vocês sobre voltando ao primeiro amor. Esse texto que eu escolhi é um texto que fala de uma igreja vibrante, uma igreja vitoriosa, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma cidade, eu posso falar que a cidade de Éfeso era uma cidade greco-romana da antiguidade, situada na costa ocidental da Ásia Menor, uma província da Esmirna, atual Turquia. A mesma grandiosidade que nós temos na Turquia atual, eu posso equiparar ao glamour que esta cidade, a cidade de Éfeso, tinha no mundo antigo. Por isso, por muitos anos, a cidade de Éfeso foi a segunda maior cidade do Império Romano, com uma população estimada em 250 mil habitantes naquela época, já no primeiro século antes de Cristo. O que fazia dela a segunda maior cidade do mundo da época. A cidade era célebre pelo templo de Ártemis, a deusa do meio ambiente, ou mais conhecida pelos romanos como Diana, a deusa da fertilidade. Erguido esse templo em 550 a.C., é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Éfeso, juntamente com Mileto, uma outra cidade da Ásia Menor, foi berço da filosofia. Antropólogos e arqueólogos, nas suas escavações, acabaram encontrando nas ruínas dessa cidade um templo dedicado à adoração ao imperador. Ali havia uma estátua ao imperador Domiciano, um dos piores e mais cruéis imperador que desencadeou uma perseguição aos cristãos. Foi Domiciano que isolou ou mandou para o exílio da ilha solitária de Patmos o nosso querido e amado apóstolo João. É nessa cidade, então, nessas escavações, que nós encontramos uma pedra escrita sobre a circunferência de autoridade imperial de que Éfeso era a mais ilustre de todas as cidades da Ásia. É nesse contexto que nasce uma igreja vibrante, que nasce uma igreja literalmente amorosa, uma igreja que vive os auspícios da bênção do primeiro amor. Agora veja que no versículo 5, o que é que o texto sagrado nos diz? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eu queria que você atentasse para esse texto, porque por muitos anos, se não fosse a conversa com esse novo convertido, eu permaneceria no engano que me falaram há 30 anos atrás. O texto parece que essa expressão, a ti virei, alguns pregadores fazem menção de que o texto está falando da segunda volta de Cristo. Mas não é esse o contexto. O contexto aqui desse texto é a ti virei, é um tempo presente. Não está se referindo à segunda volta de Cristo, mas está a se referir a uma vinda espiritual em bênção ou julgamento.
Por isso o texto continua dizendo: tirarei do seu lugar o castiçal. Olha, queridos, que eu vou dizer uma coisa para você, seja forte. Uma congregação, uma comunidade, uma igreja, ela pode continuar a existir sem ser luz na escuridão. Uma igreja, ela pode continuar existindo debaixo da ausência da bênção de Deus. Cristo rejeitará toda a comunidade, toda a igreja que não se arrepender da falta de amor e obediência ao Senhor Jesus Cristo. Ele removerá essa igreja do seu reino, como aconteceu. Éfeso desapareceu como igreja. A minha tese para vocês nessa noite pensar é de que se não voltarmos urgentemente a termos o primeiro amor do novo crente, jamais viveremos o refrigério de um grande e poderoso relacionamento com Deus. Se você acha que o primeiro amor de um novo crente é passageiro, é porque você já morreu, é porque você esfriou na fé. O errado não é o primeiro amor do novo crente, o errado é você que deixou o primeiro amor. Uma igreja sem amor é uma igreja em decadência total. Por isso, 1 Coríntios 13, Paulo rasga sobre o amor. E a igreja de Éfeso foi muito bem estabelecida quanto à doutrina apostólica. Em toda a Ásia Menor, querido, não havia uma igreja mais obreira, uma igreja mais dinâmica, uma igreja mais ortodoxa do que a igreja de Éfeso. O preparo teológico que aquela igreja tinha recebido era um preparo sólido, tão sólido que os seus pastores eram capacitados o suficiente para confrontar aqueles que se diziam apóstolos e que não eram. Éfeso era uma igreja apologética por excelência. Ela tinha capacidade o suficiente de defender a sã doutrina em qualquer situação diante dos seus detratores. A igreja de Éfeso era uma igreja parecida comigo quando eu me converti. A igreja de Éfeso era uma igreja parecida com você quando você se converteu. Era uma igreja que se destacava pelo seu testemunho. Era uma igreja que se destacava pelo seu esforço e extenuante labor pela expansão do reino de Deus. A igreja de Éfeso me reportou do momento em que eu me converti, em que eu pregava para minha mãe, pregava para o meu pai, pregava para os meus amigos, pregava no meu trabalho, não me cansava de ser uma testemunha viva diante de Deus e diante dos homens. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, especificamente no capítulo 19, capítulo 20, a gente percebe ali que Paulo ensinou a palavra de Deus durante 3 anos aos irmãos de Éfeso. Todos os ensinos básicos lhe foram ministrados. O apóstolo Paulo, no versículo 27, capítulo 20, ele diz: porque jamais deixei de vos ensinar todo o desígnio de Deus. Pelo teor e conteúdo da epístola que eu mais gosto, que é a epístola de Efésios, observa-se que aquela igreja era uma igreja fervorosamente em termos espiritual. Mas olhe para mim, preste atenção. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela sua própria casa. Por isso, Éfeso foi uma das igrejas que foi advertida pelo Senhor, apesar de todo o seu preparo teológico. Ela foi a igreja que teve líderes expoentes. Paulo pastoreou a igreja de Éfeso, Timóteo pastoreou a igreja de Éfeso, Tíquico pastoreou a igreja de Éfeso, o apóstolo João pastoreou a igreja de Éfeso, Áquila e Priscila pastorearam a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja bem doutrinada, uma igreja que teve excelentes líderes. Havia uma solidez doutrinária naquela igreja. Paulo afirma claramente
que aquela igreja era uma igreja de orgulho em termos de conhecimento bíblico. Eu pergunto a vocês, pode haver um curso bíblico mais completo do que aquele curso que a igreja recebera com aqueles líderes tão eminentes? Uma igreja com um cabedal daquele conhecimento tinha um grande problema. A queixa do Senhor Jesus vem contra a igreja de Éfeso. E oxalá queira Deus que essa queixa não seja contra ti, nem contra mim. Mas essa igreja, apesar de solidamente bem doutrinada, ela foi agora repreendida pelo Senhor Jesus Cristo, porque ela abandonou o primeiro amor. A vitalidade espiritual que surge pelo amor pelo Senhor que eles possuíam, degenerou-se por conta da rotina ortodoxa. Esses poderosos nas Escrituras, tão poderosos, se permitiram ficar atrofiados da prática do amor. Cristo exige que cada servo seu, que cada cristão, que cada igreja dedique a Ele uma devoção total e rejeite aqueles membros para que não sejam rejeitados como membros indiferentes e desanimados. A gente sentenciar ou lançar uma maldição sobre os novos crentes, de que eles estão vivendo o primeiro amor como se tivesse o amor do meio e o último dos amores. Só existe um amor, ou eu amo a Deus acima de todas as coisas, ou eu não o amo. Queridos, meus amados, a vida cristã, ela exige comprometimento tanto emocional quanto intelectual com Cristo. A vida cristã exige de mim e de você que nós evitemos a indiferença. A vida cristã exorta-nos a mantermos um zelo inegociável pelo Senhor. É o próprio Jesus que nos ensina sobre essa relação inegociável, quando em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele fala do homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está dizendo de que Deus não vai tolerar aqueles que apenas ouvem, porque nós somos chamados para ouvir, mas também para praticar a sua palavra. E esse é o grande desafio da praxe cristã. Esse é o grande desafio do dia a dia meu e você. Não sermos cristãos apenas nominalmente, sermos cristãos com atitudes que revelem um cristianismo real e verdadeiro, fervorosos na fé. A minha resposta para aquele crente, novo crente, foi dizer para ele: querido, da mesma forma como você foi um fervoroso católico, seja um fervoroso servo de Deus. Não aceite essa maldição. Sabe por quê, queridos? Porque ortodoxia sem ortopraxia é incompatível com o ensinamento das Escrituras. Doutrina sem prática não é nada. Doutrina sem relacionamento com Deus é apenas barulho religioso. Precisamos voltar ao primeiro amor. Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 11, e diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém? Você pode ler comigo isso? Vamos juntos? Não. Realmente eu pensei na frase daquele novo convertido, e talvez até eu tenha cometido esse besterol de dizer para o irmão que está orando, que está lendo a palavra, que está evangelizando, que fala de jejum, e a gente diz: esse irmão está no fogo do primeiro amor. Isso é coisa de quem está no primeiro amor. E na maioria das vezes nós não entendemos que é por falta do primeiro amor e que a gente está sem fruto do Espírito e mortos nas nossas práticas e ações para com a obra da evangelização. Pelo exemplo de Éfeso, vemos que quem perdeu o primeiro amor, sua vida cristã está fora dos parâmetros de Deus. Você entendeu isso?
Quem perdeu o primeiro amor é apenas um sepulcro caiado, alguém religioso que vive sob os auspícios da lembrança de uma fé do passado, e fé do passado não traz milagres. O milagre de Deus é a operação do Espírito de Deus na sua vida, mas para que o Espírito Santo atue na minha e na sua vida, precisamos retornar à prática do primeiro amor. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará. Vamos ler juntos? O fogo, pois. Pergunta ao seu irmão aí, como é que está o altar do Senhor no seu coração? Pode perguntar para ele, como é que está o altar do Senhor no seu coração? Meu amado, eu não estou brigando com você, eu estou dizendo com você que eu com você, talvez não tenhamos percebido o quanto nós nos distanciamos inconscientemente do amor e colocamos a nossa vida cristã no piloto automático. O crente deve ser constante em seu zelo pelo Senhor e pelo seu reino. A devoção que nós devemos ter com Deus, ela não pode ser indiferente, porque se a devoção que nós tivermos com Deus for indiferente aos olhos dele, isso é indesprezível. Aquele fogo do primeiro amor, o fogo do primeiro encontro com Deus, tem que durar a vida inteira, amém? A vida inteira. Oh, saudade que eu tenho dos dias em que eu me converti. Que se um pregador dissesse que uma sardinha engoliu Jonas, eu cria. Oh, saudade que eu tinha e que eu tenho de acreditar que a oração do justo pode ter muitos de seus efeitos. Oh, que saudade eu passei a ter depois daquela conversa com aquele novo crente, de me sentar no canto do meu quarto e cantar apaixonadamente ao meu Deus, até que a glória do Senhor desça no meu quarto. Aquele fogo do primeiro encontro com Deus tem que durar a vida inteira, senão você cai em pecado, senão você vive uma vida de pecado. O pastor Emílio Conde, ele escreve em seu livro Igreja Sem Brilho, ele diz o seguinte termo: a igreja deve ser um caudal de vibração e entusiasmo espiritual, manifesto nas suas atividades evangelizadoras. Na igreja não deve faltar o fator altamente poderoso que impulsiona para o êxito de todos os empreendimentos. Ei, olhe para mim, seja forte. Não queira sofrer a amnésia do amor. Sendo o primeiro amor tão sublime e inefável, pode alguém vir a esquecê-lo? A igreja de Éfeso esqueceu. Eu quero lembrar você que essa igreja, ela era como que o centro mundial do paganismo. Olhe para mim, presta atenção. Ali, naquela igreja, naquela cidade, havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Ártemis para os gregos, o templo da deusa Diana para os romanos. Local de intensa idolatria, não é diferente do nosso mundo. Onde florescia naquela cidade, e olha o que eu vou dizer, eu sei que eu vou ser apedrejado. Aonde tem idolatria, tem prostituição. A idolatria era tão forte que a prostituição florescia juntamente com a bebedeira e as orgias mais escabrosas que você pode imaginar. No templo religioso de Diana ou Ártemis, criminosos achavam nele asilo, abrigo e proteção, ou seja, era um céu para o perverso. Esta era aquela cidade, uma cidade religiosa com suas prostitutas, com seus eunucos, seus dançarinos, seus cantores, ou seja, Éfeso era um esgoto de iniquidade.
Se você acha que o nosso mundo está pervertido, eu desafio você a ler sobre a cidade de Éfeso, no primeiro século, aonde nasceu a igreja. Não é fácil desempenhar uma missão diante das portas do inferno. Só a certeza de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não é fácil, querido, entender a vida daqueles cristãos. Para essa igreja localizada em meio a tamanha idolatria e imoralidade, foi normal o desenvolvimento com a ortodoxia, o zelo pelo conjunto doutrinário provindo das Escrituras sob os pés dos pais apostólicos. Mas a sede pelo saber, a sede pelo conhecimento, o saber teológico fez com que aquela igreja esquecesse de ter uma ortodoxia, uma prática cristã baseada no fundamento essencial da vida cristã, que é o amor. A vida cristã exige comprometimento para que o amor não se transforme em ódio, repulsa por causa das práticas contrárias ao Evangelho. Mas o fervor espiritual baseado no amor deve nos levar a sonhar em ver um mundo redimido pela graça do Senhor Jesus. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele nos diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A grande luta do crente deve ser para manter-se firme no Senhor. Como eu demorei a aprender isso. Minha luta não é contra a carne e o sangue, a sua luta não é contra o diabo, a sua luta não é outra senão permanecer firme no seu relacionamento com Deus, manter sempre acesa a chama do primeiro amor por Cristo e sua igreja, até o último instante da sua vida. Oxalá queira Deus, querido, que nessa noite você saia daqui fazendo uma avaliação, abalizando o tipo de relacionamento que você tem com Deus. O amor sem o amor, nós não temos a manifestação dos dons do Espírito Santo. Por que os dons do Espírito não se manifestam na igreja? Não é por falta de oração, não é por falta de congresso, não é por falta de conferência, não é por falta de música, é por falta da manifestação do amor a Deus acima de todas as coisas. O amor não pode ser fingido, não pode ser forjado, ou eu amo ou eu não amo. O amor que nós precisamos é a centralidade do nosso ser dedicado a Deus. Sem esse amor, os dons do Espírito Santo não atingem a sua finalidade. Sem o amor, a essência da natureza divina foge da igreja e nós temos apenas um auditório cheio de vidas não transformadas. Sem o amor, o trabalho do Espírito Santo de aperfeiçoar o caráter do humano é quase impossível. É o amor a maior força do universo. Aquela igreja era rica em obras, rica, mas ela era pobre em amor. Aqueles irmãos tiveram um início glorioso com a sua experiência com Deus. A epístola de Paulo aos irmãos de Efésios dá a entender que aquela igreja, ela não era uma igreja problemática, como a minha igreja, graças a Deus, não é problemática. Como eu louvei a Deus dessa viagem missionária, porque a minha igreja não é problemática, como a igreja de Coríntio, por exemplo. Mas eu comecei a perceber, diante daquele novo irmão em Cristo Jesus, que no princípio, os irmãos de Éfeso se destacavam pela elevada espiritualidade. Mas o tempo passou e algo mudou. Aparentemente tudo estava como antes. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Olha aqui. As obras continuavam a todo vapor. Aquela comunidade ela era muito ativa. Cibapa é muito ativa. Aquela comunidade era trabalhadora. Cibapa é muito trabalhadora. Mas a essência estava comprometida. Havia muito trabalho, mas pouco amor. Havia muita atividade humana,
mas pouca unção do Espírito Santo. Eu e você sabemos que as boas obras são importantes, mas eu preciso lembrar a vocês essa noite o que Paulo escreveu em Efésios, dizendo que as boas obras não nos justificam diante de Deus, que as boas obras não nos salvam. Amar é a mais elevada das obras. Não há obra tão elevada como amar a Deus. O próprio Jesus citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, quando ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu poder. Aí você vai me perguntar assim: fala logo, pastor Valmir. Eu lembro quando eu comecei a falar sobre relacionamento discipulador nessa igreja, eu pregava na quarta-feira, Atos 2, 42 a 47. Pregava domingo pela manhã, Atos 2, 42 a 47. Pregava domingo à noite, Atos 2, 42 a 47. Aí eu vi a quarta-feira o culto esvaziar-se. E um irmão, eu perguntei para ele: poxa, começou a diminuir a frequência. Aí eles disseram assim para mim: o Senhor deixou de ser novidade. 2, ninguém aguenta mais Atos 2, 42 a 47. Eu falei: pois é, a gente só não aprendeu ainda a viver Atos 2, 42 a 47. Quando nós entendermos esse contexto, nós vamos entender que a pessoa me pergunta assim: pastor, então nos diga logo, como que eu posso voltar ao primeiro amor? Pare de falar da vida dos outros. Tome conta da sua própria vida. Segundo, pare de dar informação gospel. Se você quer ser jornalista, procure um lugar na Globo. Ela que começa a inventar muito de mentira. Agora, se você quiser, à luz da Bíblia, saber o que é amor, amor é profundo por Jesus. É um amor, voltar ao primeiro amor é amar a Bíblia e a igreja. Voltar ao primeiro amor é ter um desejo profundo de andar com intimidade com Deus, em intimidade com Deus. Voltar ao primeiro amor é ter um desejo ardente de cultuar ao Senhor. Voltar ao primeiro amor é ter amor e comunhão sincera com os irmãos. Voltar ao primeiro amor é ter uma dedicação sincera a Cristo e a sua obra, é ter o prazer de servir, é ter uma consagração total. Amém, irmãos? À luz disto aí, você se enquadra nessa perspectiva? De verdade. Ou eu chegarei no céu e direi para Deus: Senhor, eu fui líder de pequeno grupo, eu fui líder de GD, Senhor, eu fui pastor de rede, eu fui pastor sênior, eu fui músico, e o Senhor dirá para mim e para você: mas eu não os conheço. Porque o que você fez, eu poderia usar qualquer um. Eu usei até o rei Ciro, eu usei até Beltesazar, eu usei Nabucodonosor, eu usei uma jumenta, mas o que eu queria ter com você era relacionamento. Será, queridos, que nós que tomamos a ceia hoje não estamos enganando-nos a nós mesmos? Você quer se lembrar comigo do primeiro amor? Eu entendi pela vida daquele novo convertido, é que eu preciso voltar ao primeiro amor. Se o amor for abandonado, perde-se aquela que deveria ser a principal motivação para as nossas boas obras. Porque sem o amor, o trabalho, ele vai acontecer, mas de forma fria, de forma mecânica, de forma automática e sem vida. Parece que esta carta veio para nós. Os efésios se tornaram negligentes em relação aos princípios fundamentais do cristianismo. Queridos, olhem para mim, sejam fortes. Eles estavam caminhando, mas algo se perdeu no meio do caminho. Eles perderam o primeiro amor.
eles perderam o fervor espiritual, eles perderam a intimidade com Deus, pecados foram cometidos e esquecidos sem serem perdoados, e é por isso que o texto sagrado diz no versículo 5: lembra-te de onde caístes e arrepende-te. Pastor, como eu posso voltar ao primeiro amor? Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você entendeu? Lembra-te de onde caíste. A Bíblia nos exorta a lembrar-nos de Deus, porque Ele jamais esquece de nós. O cristão, eu e você, corremos o risco de esquecermos daquele que não se esquece de nós. Aliás, Deus só se esquece dos nossos pecados. Nas cartas às 7 igrejas da Ásia, fica claro que Jesus examina a sua igreja, mas cada um de nós precisa examinar-se a si mesmo. E como eu farei isso? Eu vou examinar-me à luz da palavra de Deus, para verificar a nossa real condição espiritual. Lembra-te de onde caíste. Eu preciso dizer um negócio para você. Só olhe para mim dessa vez, se você já está zangado comigo por causa desse sermão. Se essa igreja vai mal, a culpa não é minha, é sua. A igreja não se arrepende se cada membro não se arrepender, pois o resultado coletivo, ele é fruto das iniciativas individuais. Voltar ao primeiro amor é voltar à prática das primeiras obras. Jesus tem o remédio, queridos, meu amado, precioso de Deus, linda de Jesus. O remédio que Ele tem para mim e para você que perdemos o amor é esse: lembra-te onde caíste. Vamos fazer como o filho pródigo, que também refletiu sobre a sua vida e ele se lembrou de voltar à casa do Pai. Arrepende-te. Esse é o conselho de Jesus para mim e para você. Arrependimento verdadeiro, que envolve intelecto, que envolve sentimento e vontade. O arrependimento de Judas não foi aceito porque foi apenas emocional, mas nós podemos voltar ao primeiro amor com a prática das primeiras obras. Talvez você pense em estratégias de crescimento inovadoras, mas é simples o relacionamento com Deus. O versículo termina, diz: quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eu só sei uma coisa que eu descobri nessa noite, não como pastor, mas como crente, como servo de Deus, como seu irmão em Cristo Jesus. Eu queria que um buraco se abrisse e eu caísse dentro dele, para dizer um negócio para você, querido. E a minha oração a Deus foi exatamente essa, de que se eu permanecer na condição de desobediente a Deus, o resultado será a perda da minha posição em Cristo Jesus. O resultado é a sua perda da sua posição em Cristo Jesus. Porque a essência da vida cristã está exatamente na experiência do primeiro amor. Então não diga para o novo crente que o primeiro amor vai passar da vida dele, porque isso é uma mentira do cão. Se você está vivendo uma frieza espiritual, não sentencie o outro. Se você está vivendo com alguém que está vivendo o primeiro amor, então aproveite a carona e vá buscar a Deus com ele. Quando esse primeiro amor começar a se transformar em uma rotina diária, tudo vai mudar. Mas quando esse amor for estagnado a uma experiência do passado, é um sinal de alerta de que a verdadeira experiência cristã está se esfriando na sua vida. E daí, querido, o segredo é fazer o efeito do primeiro amor permanecer em nossas vidas. Olhe para mim, seja forte. Eu coloquei aí nessa tela para você guardar essa frase. O primeiro amor é o selo identificador de um relacionamento com Deus. Ele é o fruto de uma tomada de decisão, de uma entrega pessoal, de um envolvimento existencial. João nos escreve dizendo: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas amemos de fato e de verdade.
A promessa aos vencedores, a promessa de Deus para mim e para você, não é destinada àqueles que estão permanentemente na casa do Senhor. Mas a promessa de Deus aos vencedores é: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A nossa glorificação e o nosso galardão estão condicionados à perseverança em servir ao Senhor. Esse é o texto. Você pode ler isso comigo? Vamos juntos? A nossa glorificação deixa a tela aí para mim, por favor. Eu sei que os teólogos que estão assistindo esse sermão pelo YouTube, eu sei que um pastor e teólogo que está aqui, ele sabe o que essa frase, o que eu estou dizendo como verdade teológica nessa frase. E é isso mesmo que vocês estão entendendo. Glorificação é vida eterna. E o nosso galardão é a honra que nós receberemos do Pai quando chegarmos no céu. Eu estou dizendo isso mesmo. Eu estou dizendo que vida eterna e galardão só tem aquele que está firmado no primeiro amor. Porque aquele que abandona o primeiro amor é um apóstata da fé. E eu tenho minhas dúvidas se ele entrará ou não no reino dos céus. Por isso, arrepende-te de onde caíste e busca a Deus, para que você não seja condicionado a ser removido do reino de Deus, como a igreja de Éfeso se tornou apenas uma lembrança arqueológica. Volte ao primeiro amor. Quero convidar você a ficar em pé. Você realmente acredita que você é casa de Deus? Essa casa está bem iluminada. A luz nessa casa, a ponto de trazer a presença de Deus aos que estão perto desta casa. A mulher da dracma perdida, ela não se contentou em ter perdido a dracma. Ela acendeu uma lamparina e ela saiu buscando. E quando ela achou aquela dracma, ela chamou todas as suas amigas para comemorar com ela. Talvez você não esteja nem vivendo em pecado, mas você está sem alegria na sua vida cristã. Você não tem força para evangelizar. Você não tem força para orar. Você não tem força para ler a Bíblia. E o seu testemunho de cristão está sendo colocado em queixa. Talvez você viva da tradição de seu pai ter sido pastor, de você ter nascido num lar evangélico. Mas qual foi a última vez que você orou, sentiu a presença de Deus? Qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para alguém? Qual foi a última vez que o seu filho abriu a porta do seu quarto e viu você de joelho, ouviu os olhos avermelhados, porque você estava chorando, dizendo: Abba, Pai? Você quer que Deus salve os seus filhos? Você quer que a igreja faça alguma coisa pela sua casa? A igreja não é responsável porque seus filhos se desviaram. A igreja não vai sustentar seus filhos na igreja. Quem sustenta seus filhos e a sua casa é o seu primeiro amor. E você precisa renovar o seu amor ao Senhor, assim como eu preciso. Assim como eu quero que os meus filhos conheçam a Deus, não aqui dentro ele não vai conhecer. Meu filho hoje teve uma dificuldade muito grande de vir ao culto.
porque ele gosta de futebol. E foi difícil convencer ele a vir para cá, porque todos os amigos dele vão no horário do culto para a quadra jogar. E eu fiquei pensando no meu coração, se eu devo brigar com meu filho, porque ele tem que vir ao culto, porque tem lugar, ou se eu devo me questionar, se o meu filho vê o pai e a mãe dele amando a Deus acima de todas as coisas. Porque não se ensina pelas palavras, se ensina pelo exemplo. Você está vivendo o primeiro amor? Não, pastor, isso foi só quando eu me converti. Então você se desviou. Porque o primeiro amor não acaba. O primeiro amor, o amor que você tem que ter por Deus hoje, é o mesmo que lhe atraiu para a presença dele há anos atrás.